Mais uma aula de ciências começando e hoje vamos estudar mais uma vez o nosso corpo, né? Estamos estudando o corpo humano, mas antes precisamos revisar o que já vimos sobre o estudo do corpo humano. Vimos que ele é dividido em níveis, ou seja, para facilitar o estudo do corpo humano, os cientistas dividem ele em níveis, o estudo em níveis. Ou seja, o cientista pode estudar a nível celular, então ele vai estudar apenas as células. Ele pode fazer um estudo a nível tecidual, então ele vai estudar somente os tecidos. Ele pode fazer um estudo a nível de órgãos, então vai estudar os órgãos, ou a nível de sistemas, por exemplo, sistema digestório, o sistema nervoso. Então ele vai estudar esse sistema completamente, ok? O menor nível é a célula, ou seja, a menor estrutura viva que forma um ser vivo é a célula. Então, um ser vivo tem que ser formado pelo menos por uma única célula. Os cientistas não reconhecem um organismo como sendo um organismo vivo se ele não for formado por célula. A célula é a unidade viva que forma os seres vivos, então os tecidos, os órgãos e os sistemas são formados por células. Células são vivas, são estruturas vivas ou unidades vivas, okay, que formam os seres vivos, o corpo dos seres vivos. Dois cientistas elaboraram a teoria celular, e essa teoria celular foi criada por eles e diz que todo ser vivo é formado por células. O que é que eles estavam fazendo para chegar a essa conclusão? Eles estavam estudando as plantas e os animais através de microscópios e descobriram que as menores estruturas vivas que formavam o corpo das plantas e dos animais eram as células. Então eles formularam essa teoria aqui, conhecida como teoria celular, e diz: todo ser vivo é formado por células. É importante você memorizar isso aqui, bem simples. Ó. Todo ser vivo é formado por célula. Como é que se chama essa teoria? Teoria celular. Os seres vivos podem ser formados por uma única célula. Então, quando isso acontecer, se diz que eles são unicelulares, ou por mais de uma célula. Então, quando isso acontecer, se diz que eles são pluricelulares. Como exemplo de seres unicelulares, né, formados por uma única célula, temos as bactérias, os protozoários, as algas unicelulares e os fungos unicelulares. As árqueas também são exemplo de seres unicelulares. Plantas, fungos pluricelulares, algas pluricelulares, animais. Todos esses seres vivos são formados por mais de uma célula e, portanto, chamados de pluricelulares. Bem, pessoal, nós iremos estudar a estrutura de uma célula animal, ou seja, uma célula que forma o corpo dos animais. Olha aqui. Então, veja aqui as estruturas. Temos a membrana celular, o núcleo, essa região roxinha aqui. Dentro do núcleo temos o nucleolo, temos o vácuo, que são bolsinhas de ar. Temos os lisossomos, que fazem a digestão de substância nas células, né? Digere as substâncias, é como ela obtém os nutrientes que ela precisa, parte dos nutrientes que ela precisa. Aqui as mitocôndrias, o oxigênio e a glicose precisam chegar até aqui, ó, na mitocôndria. Temos o complexo de Golgi, que são essas bolsas aqui, ó. E temos o retículo endoplasmático. Então aqui são algumas estruturas que formam uma célula animal. Membrana plasmática ou membrana celular, núcleo, nucleolo, vacúolo, lisossomo, citoplasma, mitocôndrias, complexo de Golgi e retículo endoplasmático. Okay? Então, aqui temos algumas estruturas presentes em uma célula animal.
a menor estrutura que forma um ser vivo. Membrana plasmática, toda célula vai ter uma membrana plasmática ou membrana celular, como apareceu lá na outra imagem, na imagem anterior. Por que uma membrana plasmática é importante para a célula? Qual a função da membrana plasmática? O que é que ela faz para a célula? Está escrito aqui, ó, funções da membrana plasmática ou membrana celular. A membrana, ela circula a célula. Então, olha aqui a membrana celular. Então, olha aqui ela circulando toda a célula. Essa parte alaranjada ou amarelada aqui, ó, tudo é a membrana. Então, a membrana circula a célula, está em volta da célula. Ela delimita a célula em meio externo e meio interno. Então, aqui ó, temos o meio interno, o lado de dentro da célula. Aqui ó, temos o lado de fora, ou o meio externo, né? O meio externo da célula. Por que é que a gente sabe que aqui é o lado interno e que essa região branca é o lado externo? Por conta da membrana plasmática. Ela dá um limite em onde inicia e onde termina o meio externo e interno, ok? Também a membrana plasmática ela controla as substâncias que entram e saem da célula. Então, não é qualquer substância que vai entrar para dentro da célula. Também a célula não pode perder todas as substâncias. E tem substâncias que não podem ficar dentro da célula, como é o caso do gás carbônico. O gás carbônico é tóxico para a célula, ele não pode ficar dentro da célula. Então ele precisa ser expulso de dentro da célula. Então ele precisa passar pela membrana. O oxigênio é importante para a célula, então ele precisa entrar dentro da célula. Então ele precisa passar pela membrana. Tem substâncias que a membrana deixa passar. Tem substâncias que a membrana não deixa passar. Então, a membrana controla as substâncias que entram e saem da célula. Então, aqui a gente tem três funções da membrana plasmática: circular a célula, delimitar a célula em meio externo e interno e controlar as substâncias que entram e saem da célula. Três funções importantes aqui da membrana plasmática, mas também chamada de membrana celular. Uma célula animal, além da membrana plasmática, vai ter o núcleo ou o núcleo celular. O núcleo celular está localizado no interior da célula, ou seja, dentro da célula. Olha aqui, ó, o núcleo, essa região aqui, ó. Então está no interior, está na parte interna da célula, o núcleo. Então uma célula animal vai apresentar um núcleo, onde se encontra o material genético, ou onde encontra-se o material genético. Então o material genético de um ser vivo, de um animal, vai estar dentro do núcleo. O material genético ele é formado por uma substância conhecida como DNA ou ADN, que significa ácido desoxirribonucleico. Ácido, A de ácido, D de desoxi e N de nucleico. Então, ácido desoxirribonucleico. DNA é a substância que forma o material genético de um ser vivo. O material genético de um ser vivo é herdado dos ascendentes, ou seja, dos pais dos seres vivos. Por exemplo, as células que formam o seu corpo, o material genético que está dentro do núcleo das células do seu corpo, que são mais de 100 trilhões de células que tem no seu corpo. Então, o material genético de cada célula do seu corpo foi herdado
do seu pai. Por isso que se faz um exame de DNA, para se descobrir se uma pessoa é ou não, por exemplo, filho de alguém. Então se examina o DNA. Por quê? Porque o DNA foi herdado dos pais, ok? Então o DNA aí é a substância que compõe o material genético de um ser vivo. O material genético produz substâncias que controlam o funcionamento da célula. A forma como a célula vai funcionar vai depender das substâncias produzidas pelo DNA, pelo material genético da célula, ok? Então tá aqui, ó, núcleo, o núcleo celular. Observe que ele fica na parte de dentro da célula, no meio interno da célula. E ele guarda o material genético. O material genético de uma célula vai ser encontrado dentro do núcleo. Uma célula animal vai apresentar a região do citoplasma. Essa região do citoplasma fica entre o núcleo e a membrana plasmática. Então temos aqui, ó, a membrana plasmática ou membrana celular, envolvendo toda a célula. E temos o núcleo, onde é guardado o DNA, onde fica abrigado o DNA. Entre o núcleo e a membrana, você vai ter a região do citoplasma. Essa região do citoplasma é formada por uma substância meio gelatinosa, com a consistência da gelatina ou do gel de cabelo. Se você conhece essas substâncias, então a substância que preenche o espaço entre o núcleo e a membrana da célula tem esse aspecto gelatinoso. Mergulhado nesse material que preenche o espaço entre o núcleo e a membrana, vão ser encontradas diversas estruturas chamadas organelas citoplasmáticas ou organoides. Cada organela citoplasmática vai realizar um trabalho na célula. Por exemplo, as mitocôndrias vão realizar o processo de respiração celular. Os lisossomos vão realizar a digestão celular. Os centríolos vão participarem da divisão celular ou da multiplicação celular. Os ribossomos, eles vão produzir proteínas, por exemplo. O retículo endoplasmático também produz substâncias. O aparelho de Golgi, o aparato de Golgi, também armazena substâncias, trabalha com substâncias para a célula. Então, todos ou todas as organelas realizam um trabalho dentro da célula. Por isso que se diz que a célula é a unidade viva. A célula é viva por quê? Porque respira, porque faz digestão, porque se multiplica, porque produz substâncias, porque guarda material genético. Ou seja, tudo que um ser vivo do nosso tamanho faz, uma célula também semelhante, de forma semelhante, realiza, faz também, tá certo? Aqui, ó, algumas funções realizadas pelas organelas citoplasmáticas, né? Já falei na imagem anterior, mas aqui, ó, produção, transporte e armazenamento de substâncias. Por exemplo, o aparato de Golgi faz esse trabalho aqui. A destruição de produtos tóxicos que entram ou se formam dentro da célula. Reparos nas partes danificadas da célula. Eliminação de substâncias no meio exterior da célula. E aproveitamento de energia contida na glicose. Bastante importante para a célula. Então veja quantos trabalhos são realizados pelas organelas, aquelas estruturas que estão dentro do citoplasma, naquele material
gelatinoso que eu falei no slide, na imagem anterior. Aqui a gente tem a representação de uma célula vegetal e, como vocês podem notar, uma célula vegetal apresenta boa parte das estruturas de uma célula animal, como por exemplo a membrana plasmática ou membrana celular. Observe que aqui ela também circula toda a célula. Temos também mitocôndria, núcleo, ribossomos, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, aparato de Golgi ou complexo golgiense, ou complexo de Golgi, e ainda o vacúolo, sendo que o vacúolo aqui na célula vegetal se encontra mais desenvolvido. Ele ocupa um espaço maior. Na célula vegetal ele ocupa um espaço menor. Então observe que boa parte das estruturas, das organelas que estão presentes aqui na célula vegetal também estão na célula animal. Porém, aparecem aqui na célula vegetal os cloroplastos, são eles que realizam a fotossíntese, eles contêm uma substância chamada clorofila, é essa clorofila que absorve a energia solar para ser transformada em energia química e ser armazenada na molécula de glicose. Então, o cloroplasto que faz esse trabalho. São neles que acontecem a fotossíntese. E temos também a parede celular. A função da parede celular é dar uma sustentação maior para a célula, impedir que ela estoure devido ao grande consumo de água ou a grande quantidade de água que pode entrar dentro da célula. Então, uma grande quantidade de água na célula poderia fazer com que ela estourasse. Mas isso não acontece. Por quê? Porque a parede celular ela dá esse reforço para a membrana plasmática não se romper e todo o material que estiver dentro da célula ser perdido. Isso mataria a célula. Então, a parede celular faz esse reforço, esse trabalho de reforço, ajudando a membrana plasmática para que a célula não estoure se ela absorver bastante água. Ok? Mais um desenho de uma célula vegetal, mostrando aqui o vacúolo bastante desenvolvido e mostrando também os cloroplastos, que são as organelas que realizam a fotossíntese, ou seja, a transformação de gás carbônico e água em glicose e oxigênio. Então são esses cloroplásticos aqui que produzem o oxigênio e a glicose. Eles consomem o gás carbônico e a água para produzir glicose e oxigênio. E também vemos aqui também a parede celular, que atua na sustentação da célula e impede que ela estoure pela absorção de água. Então olha aqui, essa parte mais espessa aqui, mais grossa, é a parede celular. E a mais clarinha aqui, é a membrana celular. Ok? Então essa foi a aula de ciências de hoje. Espero que vocês estejam bastante atentos a essa aula, porque vem mais por aí, ok? Hoje você viu a diferença entre uma célula animal e uma célula vegetal. Uma célula vegetal ela vai possuir cloroplastos e parede celular, ok?